O momento de crise econômica associada à crise política aqui no Brasil gera muita volatilidade no mercado financeiro e exige de profissionais habilidade para oferecer a clientes alternativas vantajosas de investimentos. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV numa parceria com a agência Lapresse. E eu converso agora com o estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido. O que vocês dizem aos clientes? A gente está num cenário totalmente de incertezas que a gente vem vivendo, né? Inflação elevada, juros elevados. Hoje, o perfil, dependendo do perfil do investidor, a gente prefere títulos pós-fixados em renda fixa. Títulos atrelados à inflação, que ano que vem a gente não vai ter uma inflação alta, e também atrelados à taxa Selic, que pode ser que ocorra uma elevação na taxa Selic, mesmo com essa nossa economia em frangalhos. Agora, exige muita criatividade, né? Você avaliar o cenário e elaborar estratégias para oferecer vantagens aos clientes, não é? Sim, ainda mais com esse cenário de incertezas que a gente vem vivendo, né, essa paralisia política que gera mais incertezas ainda, né, a saída para o país é fiscal, então não tem muita saída ali, muita discussão, o econômico está sendo deteriorado por conta dessa paralisia, então a gente tem que pensar qual é a melhor alternativa, como é que eu gero mais retorno para o meu investidor com o menor risco, e aí por isso é o foco maior ainda em renda fixa. E os bastidores das corretoras aqui na XP, por exemplo? Como é que é isso? É muito tenso esse trabalho durante esse momento do Brasil? Sim, gera uma tensão, um trabalho constante, horas e horas de trabalho, palestras, ajudando até o brasileiro a investir melhor nesse caso, porque gera muitas dúvidas. Muita gente pergunta, vai confiscar meu dinheiro? A gente não vai ter esse confisco de poupança, de investimentos, mas a crise também gera oportunidades. Mas é mudança constante, o dia inteiro tem notícias, Planalto, Congresso, o que está acontecendo, economia, piora, surpresa negativa com o PIB, uma recessão que pode se transformar numa depressão. Então, assim, é o tempo inteiro pensando e na busca sempre por uma melhor oportunidade para os nossos investidores. E quem perde? Quem mais perde é a população de baixa renda, é isso que acontece, né? Por exemplo, o índice de inflação, que é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nada mais que são os dados de alimentação, você tem os dados de transporte e também de energia. Então, quer dizer, tudo é básico, alimentação, energia e transportes. Então, esse indicador inflacionário, ele está acima de 10% no ano, ou seja, extremamente elevado, corroendo a renda. Já os investidores que possuem caixa, dinheiro para investir, esse é o momento. Só para lembrar, 2013, a gente tinha uma taxa Selic de juros a 7,25%, uma inflação ali liberando 4,5%, ou seja, o juro real, a diferença de ganho da taxa Selic para a inflação era menos de 3%. Hoje a gente tem uma inflação de 10, 10,5%, 11%. Tudo bem, você tem aplicações hoje com risco muito baixo, garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que geram um retorno de 18% a 19% ao ano. Ou seja, o juro real, essa diferença entre aplicação e inflação, chega a 7%, 8% de diferença. Então, o momento é de investir, não de consumir. Esse é um grande detalhe que a gente sempre coloca essa frase, mas criatividade, habilidade, o cenário é altamente desafiador, economicamente falando. Falando em desafio, como é trabalhar diante deste risco político aqui no país? Gera muita incerteza, né? A gente trabalha assim, com um processo de impeachment, né, tá nessa discussão, ele pode gerar de 6 a 7 meses. E a gente tem que discutir isso diariamente. A oposição e o político, né, você não tem às vezes uma racionalidade. Ele pode ir para um lado ou para o outro, depende das vantagens de um lado, depende das vantagens do outro. Então às vezes você acha que, não, olha, vai acontecer o processo de impeachment. Não vai. Então a gente tem que trabalhar com os dois cenários o tempo inteiro, para quem é melhor, quem ganha, quem não ganha. O grande ponto agora é que tem que acontecer alguma coisa. Essa paralisia é muito ruim para a economia. Ou decide-se pelo impeachment, ou dá prosseguimento, ela permanece até 2018 e o Congresso passa a aprovar ajuste fiscal. Porque senão, ao invés de ter mais um ano de recessão, a gente vai para 2017 de novo com recessão. E aí é muito ruim para o crescimento do país, para os investimentos e um dólar disparando. Quais são os cenários com que vocês estão trabalhando e as estratégias nestes cenários? A gente ainda trabalha com uma probabilidade maior até de ter o impeachment do que não. Acima de 50% de acontecer um processo de impeachment, a abertura disso, até por conta, primeiro, do político e segundo, pelo econômico, né? Tendo recesso, né, que a gente acredita que vai ter na semana que vem, os políticos só voltam
a partir de 2 de fevereiro, véspera do carnaval, ou seja, só voltam 16 de fevereiro, essa é a grande verdade. E isso, né, o segundo trimestre do ano que vem, vai gerar uma maior taxa de desemprego, provavelmente. As pessoas estão sendo demitidas agora, recebem o seguro-desemprego e vão entrar o segundo trimestre do ano que vem desempregadas. E isso vai gerar um problema maior na economia e uma insatisfação. Então, existe uma probabilidade maior de impeachment. Isso acontecendo, a gente acredita que vai destravar muita coisa no Congresso. Lembrando que a comissão mista do orçamento, que aí tem oposição, votou e incluiu no orçamento do ano que vem CPMF. Se eles falam que eles são contra hoje em dia, por que eles aprovaram para o ano que vem já CPMF? Já pensando nisso. É óbvio, tem muitos bastidores, isso pode não acontecer. O que a gente trabalha é o seguinte: tendo impeachment ou não, o que acontece com a economia? Independente se ela vai até 2018, digamos assim. A oposição pretendendo assumir em 2019, ela tem que começar a passar os ajustes. Porque o time do político é extremamente diferente do time da economia. A gente brinca que Brasília tinha que ser em São Paulo, porque aí eles iam ver o que estaria acontecendo na economia. Essa diferença de time atrapalha também. Então, o político da oposição pode achar, não, quando eu for para o governo em 2019 eu conserto isso. Não, não conserta. Você vai precisar de um prazo maior ainda. Então, o cenário passou esse processo de impeachment, independente se a oposição venceu ou não, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer com o país? Mas existe, como eu falei, oportunidade de investimento, principalmente em títulos pós-fixado e também uma aplicação também no dólar, que a gente recomenda dependendo do perfil do investidor. Ou seja, bom aproveitar as festas mesmo, descansar, porque 2016 será tumultuadíssimo, é isso? Sim, a gente conversa com alguns empresários, eles até falaram, em 2016 a gente vai ter saudade de 2015. E para a gente, até a recessão, ano que vem tende a ser maior do que a gente tem esse ano. É só pensar isso. Se demora 6 meses o impeachment, 6 meses o Brasil parado, quem é que vai investir? Como é que você vai atrair investidores, empresas para cá para o país se o investimento está caindo? Então, esse é um problema. Então, no momento, a gente prefere estar posicionado títulos pós em inflação e também títulos atrelados, pós-fixados, a Selic também, que pode ter uma alta e protege o investidor e os seus investimentos. Celso, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Nada, obrigado a vocês pelo convite. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.